Boa noite, seja bem-vinda nessa noite, nessa terça-feira, para falarmos sobre o mapa estrutural da vida. E quero já iniciar com você aqui falando sobre os 5 arrependimentos antes de morrer. Hoje vai ser uma aula para você refletir sobre a sua vida, refletir sobre o autoconhecimento, que foi sobre a aula de ontem. E se você chegou até aqui, parabéns! Agora segue a página, compartilhe, se inscreva, compartilhe com mais outras pessoas para que a gente possa transbordar na vida de outras mulheres. Se você tiver grupos, manda, o grupo da família, o grupo da igreja, compartilha. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Cabral, estou fazendo aqui essa imersão de 7 dias, hoje a gente já está no segundo dia e hoje o tema é especial. Vai continuar com um tema semelhante com o da aula passada. E se você não conseguiu acompanhar por motivos pessoais, não sabia, ainda continua na playlist, só você clicar e vai ter, inclusive aqui embaixo na descrição, a aula anterior sobre o autoconhecimento, quem é você. E hoje é um mapa estrutural e nós iremos falar sobre os 5 arrependimentos antes de morrer. Agora me diz, você vive uma vida inteira e você ainda se arrepende no seu último dia de vida? Imagina você no leito de hospital, teve ali a sua vida o máximo para aproveitar, para desfrutar, para sorrir, para se divertir. E no seu último dia de vida você fica ali, nossa, eu poderia ter aproveitado, eu poderia ter me divertido, eu poderia ter aproveitado cada segundo com a minha família, com a minha presença, eu poderia ter aproveitado mais com os meus negócios, eu poderia ser mais ousada, mais alegre. E aí no seu último dia, nos seus últimos segundos de vida, você percebe o quanto você não aproveitou da sua vida. E eu quero compartilhar com você a vida dessa enfermeira australiana. Ela fez toda essa análise para podermos entender e refletir sobre a vida. Por quê? A vida, ela é algo que a gente só sabe aproveitar, a gente só consegue aproveitar, pensar e guardar as memórias de coisas ruins. Parece que as coisas boas, os momentos bons, parece que a gente foge, parece que a gente nunca teve momento bom. Mas aqueles momentos ruins, momentos de luto, de tristeza, parece que são os dias que mais a gente sabe aproveitar. Eu quero compartilhar aqui, através da vida dessa mulher, dessa enfermeira, que ela ainda é viva. Só não sei se ela ainda está como enfermeira, eu acredito que não. Mas ela é autora, ela é escritora, ela é compositora também. Então, se você quiser saber mais sobre ela, eu vou deixar também aqui no link, inclusive o livro dela, que é muito interessante. E ela começou a analisar cada paciente que ela atendia. Ela começou a analisar e entendeu que cada paciente, faltando aqui alguns dias, horas, minutos, e ela começa a analisar que cada um se arrependia de uma coisa. E não eram coisas distintas, eram coisas semelhantes. Eram perguntas que ele se fazia, nossa, por que eu não aproveitei a minha vida? Por que eu não desfrutei a minha vida? Então, a partir daí, de uma longa jornada da vida dela como enfermeira, ela analisou os traços, ela analisou a situação, o comportamento da pessoa, a família, as visitas, o porquê das doenças. É incrível. Se você tiver um tempo para analisar toda a história, você vai perceber o quanto ela consegue colocar isso no livro de uma forma que vai trazer ali a reflexão. A reflexão do nosso dia, a reflexão sobre a vida, a reflexão da gente comemorar dia após dia. Independente do dia não estar sendo um dos melhores. E eu quero começar aqui com a primeira pergunta e reflexão. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Essa era um dos questionamentos que as pessoas antes de morrer, e ela começou a observar que era mais de uma pessoa, era mais de um paciente que tinha essa mesma reflexão antes de morrer. Vou ler novamente. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesma. Quantas pessoas elas não são fiéis a ela mesma? Porque o tempo todo ela está querendo agradar as pessoas, o tempo todo ela quer ser bem vista, o tempo todo ela prefere se auto-enganar para agradar alguém.
Agradar o pai, agradar a mãe, os filhos, o esposo, agradar as pessoas ao lado ali da sua empresa, agradar o seu vizinho, agradar os pastores. E a cada dia ela começou a observar que esses pacientes, ali na maioria deles, conforme ela conta, eram já de idade. Já tinha 60 anos, 70 anos, 80 anos, era mais ou menos nessa faixa. Imagina você viver 50 anos da sua vida e você não ser fiel a você mesmo. Você não ser fiel com a sua palavra, você não ser fiel com o seu modo de viver. Você não ser fiel com os seus sonhos, com os seus objetivos, com a sua fala, você não ser fiel a você. A falta de coragem de um homem, de uma mulher, para ser fiel a ele mesmo, a ela mesma. Não dá para viver de uma forma infiel conosco. Como é que nós iremos ser infiel com a gente mesmo? A gente dorme e acorda com a nossa presença. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Imagina o arrependimento de cada paciente no leito de hospital, dizendo para ele mesmo, para ela mesma: poxa, eu não aproveitei a minha vida. Eu não desfrutei a minha vida, e agora? Então, a cada dia, seja fiel a você mesma. Não espere você estar no leito de hospital, não espere a doença vir, não espere as situações acontecer para você começar a ter uma vida fiel a você mesmo. A segunda fala sobre o trabalho. Vou aumentar aqui a minha tela. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Me diz aí, quantas pessoas se matam de trabalhar? Tanto nas suas empresas como CLT. Trabalham e trabalham tanto para no final não desfrutar do melhor da vida. Tem o dinheiro bancário, tem ali a continha, tem isso, aquilo, mas nunca está satisfeita, nunca está com tempo suficiente para aproveitar, porque o tempo dela é só para o trabalho. Não tem o lazer para descansar, para desfrutar, para ir num parque, um cinema, com os filhos, sozinho. E isso me dói um pouco, porque foi um semelhante que aconteceu com a vida do meu pai. Meu pai, ele trabalhou tanto que ele não desfrutou a vida dele. Ele trabalhou de uma forma assim incansável, a ponto do corpo, a mentalidade se esgotar. Se esgotar de uma forma que, quando ele se despediu, ele disse assim: eu estou cansado, eu preciso descansar, eu não aguento mais trabalhar. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a refletir, eu falei: nossa, será que eu estou seguindo o mesmo padrão do meu pai, de querer trabalhar e não desfrutar da minha vida? Foi aí que eu entendi que tem muitos comportamentos dos nossos pais que a gente repete. Vai repetindo de geração em geração, até que tem um que fala assim: não, eu preciso acabar com esse ciclo ruim. Porque tinha momentos que eu pensava tanto em trabalho, meta, venda, isso e aquilo, que eu travava, minha mente travava. Eu falei: eu não posso viver uma vida só para o trabalho. Eu preciso trabalhar com sabedoria. Eu preciso saber que o meu tempo, ele é precioso, o tempo, ele é escasso. E a partir do momento que você entende que o seu tempo, ele é escasso, você precisa buscar desfrutar, aproveitar a sua vida. Então, esse padrão de querer repetir o que o meu pai viveu, de trabalhar, eu falei: eu não posso mais, tudo vai ter limite, inclusive para o trabalho. Porque você trabalha tanto e no final você não desfrutou do dinheiro que você recebeu, não desfrutou do tempo, não desfrutou e só se preocupou. As dívidas, no final das contas, em excesso, não pagou as dívidas e trabalhou em excesso. Do que adianta viver 50 anos trabalhando e não ter conquistado nada? Nem o tempo que tinha conseguiu aproveitar. Porque quanto mais trabalho, mais preocupação. Quanto mais trabalho, mais o tempo fica escasso. Então hoje, se você ainda é CLT, se você é empreendedor ou se você faz os dois, não trabalhe tanto. Trabalhe com sabedoria. Aproveite o tempo que você tem para que não fique algo chato, cansativo, estressante. Nossa, eu trabalho, as contas ela aumenta e o meu tempo diminui.
Porque cada vez mais a gente faz uma troca, é como se fosse ali assim, uma guerra entre o tempo, a diversão, e a gente coloca toda a nossa energia sempre para o trabalho, ao invés de colocar o tempo para desfrutar. Então, fique atento se você tem trabalhado em excesso. Tudo em excesso faz mal, eu te garanto. Segundo aqui, também sobre coragem. A coragem ela está em muitos, mas também a gente para analisar. A coragem ela pode te levar para caminhos bons e caminhos ruins, mas a partir do momento que você tem a coragem, já faz uma diferença na sua vida. E o terceiro arrependimento fala sobre a seguinte forma: gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. Quantas pessoas que você conhece que já morreu, que não pediram perdão? Amavam uma pessoa, mas sempre escondeu aquele amor. Aquele amor de novela, aquele amor romântico. Quantas pessoas morreram guardando mágoas, ressentimentos ruins, negativos? Não tinham ali a coragem de desfrutar a vida, a coragem de chegar para o outro e falar: olha, eu te perdoo. A coragem de expressar o amor pelaquela pessoa, a coragem de pedir perdão. Quantas pessoas desceram à sepultura sem liberar o perdão porque não tinham coragem? Uma pessoa sem coragem não dá para viver. Uma pessoa que não sabe perdoar, claro que o perdão não é do dia para a noite. É claro que o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Você pedir perdão, inclusive, de coisas que você nem teve culpa, mas que você estava na história. Então, quando a gente para analisar e fala que as pessoas elas gostariam de ter tido coragem de expressar os seus sentimentos, mas elas preferiram morrer do que expressar os seus sentimentos. Não tiveram a coragem. Elas tiveram a coragem de se permitir o seu último dia de vida sem liberar o perdão, sem falar sobre o amor, sem viver. Então, se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa liberar nesta noite algum sentimento, libera. Tenha coragem. No outro, foi a mesma coisa. Ó, vou ajustar aqui. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E a gente pode ver novamente sobre a coragem no terceiro também. O que a coragem faz com a gente? E o que ela faz também quando tem a falta da coragem? A coragem ela é um princípio que faz parte das nossas vidas. A gente precisa ter coragem para encarar os problemas. A gente precisa ter coragem para viver e viver o melhor. Porque para decisões boas a gente precisa ter coragem. Porque não adianta só pedir a vida, Senhor, me dá mais um ano de vida, me dá alegria, mas como é que você vai expressar os seus sentimentos? Como é que você vai se libertar, sentir aquele frio na barriga, sentir aquele alívio quando você pede perdão e você deixa o passado? Você tem que se libertar, mas tudo isso começa com a coragem. Não permita você descer a sepultura ou a outra pessoa sem pedir perdão, sem dizer o quanto você ama, sem dizer ali o quanto você precisava compartilhar aquele assunto com ela. Porque isso é libertador. E eu te garanto que você conseguir expressar os seus sentimentos. Não consegue ver pessoalmente? Liga. Hoje você tem um WhatsApp, Facebook, Instagram, tem YouTube, tem tudo para uma forma que você consiga se expressar. E para tudo isso vai exigir a sua coragem. No quarto, fala sobre amizade. Gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Sabe aquele famoso vamos marcar? Acontece muito. E a desculpa é eu estou na correria, eu estou na correria, eu estou na correria. E nunca acontece. Aí no dia que a pessoa morre, nossa, fulano falou que era pra gente se encontrar e a gente não se encontrou. Fulano falou pra gente marcar e eu nunca tinha tempo, porque a gente não colocou como prioridade. Tudo aquilo que a gente não coloca como prioridade, a gente vai deixando para depois e para depois. Então não espere de forma alguma
que você espere ali o seu amigo, a sua amiga falecer, aquela pessoa que você ama, para você disponibilizar tempo para ela. O tempo, ele cada dia mais ele vem se tornando escasso. Mas quando a gente coloca prioridade, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, estar conectado com as pessoas que a gente ama. Porque a gente coloca prioridade sempre no trabalho, o excesso do trabalho ele faz muito mal. E nos leva para o leito de uma forma tão ruim, a forma de eu não ter aproveitado com os meus amigos, com a minha família, comigo mesma, a forma de não ter tido coragem. O excesso de trabalho deixa as pessoas desencorajadas para tomar atitude. Deixa as pessoas cada dia mais acomodadas, confortáveis. Saia do comodismo, saia do confortável, tenha coragem. Coragem para viver o melhor dessa terra. Coragem para você manter ali, ó, os seus amigos por perto, mas amigo de verdade. Porque tem muitos amigos que só te fazem ainda mais procrastinar, ainda mais escasso, com uma situação ainda pior. Tem amigos e amigos. Tem pessoas que você vai conhecer e talvez você já considerou como irmão, como irmã, mas que na verdade não é. Isso dói também. Mas quando você tá tão bem curado dentro de você, você fica assim, não, vai, deixa aí, não precisa voltar. Mas aquele amigo, aquela amiga que você considera de verdade, manda mensagem, oi, vamos nos ver amanhã? Ou me liga chamada de vídeo, vamos aproveitar. Não deixa a oportunidade passar. E por último, deixa eu diminuir aqui a minha tela. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Olha só, é um pecado, né? Você viver uma vida e não ser feliz. Você viver uma vida totalmente infeliz com você mesma, por falta de coragem. A felicidade é algo que a gente conquista, que a gente busca. A felicidade é algo que já deve fazer parte dos nossos dias. Você acordou, tá respirando, o seu organismo tá funcionando bem, você tem uma casa, tem o pão de cada dia, sua família tá bem, você está aos pés do Senhor, é o grande eu sou, já é o motivo de estarmos felizes. Mas a gente sempre coloca o nosso foco e a nossa energia naquilo que está faltando. Tá me faltando dinheiro para pagar a conta, eu tô infeliz. Meu celular quebrou, tô infeliz. Não tenho a comida que eu quero ainda, eu tô infeliz. Poxa, a vida ela é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Tenha ânimo, se alegre, viva. Viva dia após dia, se alegre porque a presença do Senhor é algo que nos contagia. Seja feliz, seja alegre quantas vezes você puder por dia. A sua missão nesses 5 arrependimentos que eu passei é ter coragem. Coragem para sonhar grande, coragem para desfrutar a vida. Coragem, você precisa cada dia mais de coragem e se permitir ser feliz. Chega de infelicidade, chega de tantas coisas negativas na sua vida. A sua missão hoje é ser feliz. Quando você tem ali a missão de ser feliz, você abre oportunidade para você. Você abre oportunidade de uma forma que quando você acorda, você já sente uma alegria, mesmo que esteja faltando algumas coisas. Comece a mudar a mentalidade. Ao invés de você ter uma mentalidade escassa, de que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, comece a pensar de uma forma diferente. Eu tenho isso daqui para viver. Eu tenho o básico, mas que eu posso aproveitar e ser grata pelo básico que eu tenho, para que assim eu possa melhorar cada vez mais. Então lembre-se, gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Aproveite o hoje, 2025 já chegou com tudo, já chegou daquele jeito, então aproveita as pessoas com boas energias e se conecte com elas. Eu te garanto que você vai ser tão feliz. É claro que a gente vai ter sim os dias de tristeza, mas foca em se permitir a felicidade, a alegria, o sorriso, contagiar, as pessoas olhar para você e falar assim, nossa, ela sorri com os olhos, porque você viver uma vida infeliz não dá, né? E continuando a aula aqui, vamos falar sobre a procrastinação
e a escassez. Eu quero compartilhar aqui de novo o que eu compartilhei na primeira aula, justamente sobre isso daqui, ó, uma algema. Pode até parecer meio engraçado, né? Mas, ó, ela identifica certinho sobre a escassez, sobre a procrastinação e sobre a crença limitante também. A escassez, a procrastinação e a crença limitante, ela faz isso com as nossas vidas. Ó, dá para enxergar? Ela nos deixa presa com as nossas vidas, ela nos deixa presa com os nossos pensamentos. A procrastinação é tudo aquilo que eu deixo sempre para depois e nunca faço. Por mais que você faça de uma certa forma atrasado, você ainda faz. Mas o pior é aquela pessoa que fala, vai fazer, eu vou mudar e não muda, eu tenho oportunidade e não faço. Não, agora vai ficar melhor porque eu tenho uma oportunidade, mas ela sempre deixa a oportunidade passar por ser procrastinador. E procrastinador é algo que sempre vai ter na vida das pessoas, é algo que sempre existiu e só cabe a você se livrar disso daqui. Só cabe a você se livrar dessas algemas, porque você não é um presidiário. Você não é um presidiário para você viver preso dentro de você mesmo. Isso daqui é algo que não deveria existir nas nossas vidas, mas ela começa aqui, ó, dentro dos nossos pensamentos. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E a escassez é tudo aquilo que não tem em abundância. Tem muita gente escassa, não só na vida financeira, mas na saúde. Tem muita gente escassa na sabedoria, escassa na mentalidade. E a procrastinação, escassez e as crenças limitantes são coisas que a gente atrai pela energia do ambiente. As pessoas com quem a gente anda, o que a gente ouve, o que a gente lê. Tudo isso é com base nas conexões que você tem feito. Não vou dizer que eu nunca tive crença limitante, porque crença limitante, a cada patamar de vida, você vai descobrindo o que você precisa eliminar, o que você precisa acreditar. Por exemplo, a procrastinação. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu fiquei toda animada para gravar as aulas, deixar ao vivo. Mas pense que tantas coisas deram errado. E eu falei, eu vou desistir. Mas eu já tinha divulgado, já tinha pessoas inscritas, eu já estava na divulgação, já tinha feito outros vídeos para fazer o anúncio. Eu falei, eu não posso procrastinar, porque sempre que eu começo a gravar, acontece algum barulho na minha vizinhança. É o cachorro, é gritaria, é som alto, é barulho de moto. E eu falei, eu não posso ficar pensando nisso. Vou colocar um fundo musical, vou fingir que nada tá acontecendo, o ao vivo vai ficar perfeito. E cada vez que começava a filmar, a gravar, dava algum erro. E eu falei, não, vai ser no ao vivo. Vai ser sem precisar, como é que eu falo? Uma edição cansativa. Falei assim, vai ser no ao vivo, vai ser de uma forma maravilhosa. Então, para chegar até aqui hoje, ao vivo, na segunda aula, não foi fácil. Porque onde eu moro ainda, querendo ou não, a questão do barulho da região é algo que chega e a pessoa consegue ouvir nos vídeos. E eu ficava com vergonha, falei, nossa, que vergonha, né? Você tá ali gravando um vídeo ao vivo e tá todo mundo gritando, é som, é cachorro, é chuva. Eu falei, eu preciso parar com isso. Porque eu já assisti vários vídeos com o barulho no final, porque a gente não consegue controlar. Eu falei, o que eu conseguir controlar, eu vou controlar. Mas aquilo que eu não consigo controlar, eu vou destravar. Eu vou destravar, porque eu não posso controlar a minha vizinhança, eu não posso controlar o cachorro, eu não posso controlar a chuva, o barulho da chuva. E eu falei, eu vou fazer o vídeo. Vai ser ao vivo. Vai ser de uma forma comunicativa e bem esclarecida. E eu fiquei com medo. Fiquei com medo de estar falando sozinha. Fiquei com medo de não ter ninguém nas aulas. Mas eu falei, se eu não tentar, se eu não fizer, eu ainda estou aqui, ó, presa dentro de mim mesma. Então isso aqui é algo que eu tenho que destruir todos os dias. Eu tenho que eliminar a procrastinação todos os dias, a escassez todos os dias, as crenças limitantes todos os dias. Então é algo que a gente não elimina do dia para a noite.
É algo que a gente vai eliminando um dia após o outro. É igual as pedrinhas do nosso coração. Não tem como eu pegar todos os pensamentos e sentimentos ruins, as falhas e tirar tudo e simplesmente sou a pessoa maravilhosa e perfeita. Não tem como. Mas se eu pego uma procrastinação por dia e elimino, tá fluindo. Um pensamento de escassez e elimino, tá ok. Pensamento de crença limitante, tá ok. Peguei um aqui, joguei. Isso vai fazendo com que cada dia mais eu vou me eliminando disso, das próprias correntes, das próprias algemas dos meus pensamentos, da minha vida. Isso faz com que eu entenda que não é do dia para a noite, é um processo. E tem processos, na maioria das vezes, que é mais tranquilo, outros não. Mas quando você vai identificando, você consegue perceber justamente o quanto essas pedrinhas vai destruindo a sua vida. A procrastinação, por várias vezes, ela faz parte da minha vida, do meu dia, da minha rotina. E quando vai ver tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu escrevi não aconteceu. Por quê? Por causa de mim, porque eu não eliminei a procrastinação daquele dia, a escassez daquele dia. E eu vou compartilhar algo aqui sobre a escassez. A escassez é algo que, por várias vezes eu pensei, mas por que eu tenho tanto pensamento de escassez? Por que esse pensamento ele vem tanto na minha vida? E eu comecei a descobrir sobre toda a história da minha família, os pensamentos de escassez. Meu pai também ele era empresário, ele era empreendedor e teve dificuldades financeiras. Uma hora estava no alto, outra hora estava no baixo. Ou estava equilibrado, ou estava trabalhando demais e as contas aumentando. Então eu estava seguindo padrões, repetindo padrões que não era para mim seguir. Eu comecei a pensar, falei, quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais escasso eu fico. Eu tenho que fazer o dinheiro correr atrás de mim. Eu tenho que buscar a saúde, a prosperidade na saúde. Eu tenho que buscar a prosperidade, mas de uma forma sábia, porque quando você corre atrás do dinheiro, pode ter certeza que o dinheiro ele vai correr de você. É como se você abrisse uma torneira e começa a jorrar água, começa a cada vez mais jorrar água de uma forma que você não consegue controlar. E eu pensei comigo mesma, eu falei assim, eu preciso parar de correr atrás de dinheiro. Eu preciso fazer com que ele chegue até mim. Eu não posso correr atrás dele como se ele fosse algo precioso na minha vida. Não. Eu tinha muito esse pensamento de que o tempo todo eu precisava correr atrás do dinheiro, fazer hora extra, ter mais de um emprego e fazer isso, fazer aquilo, mas isso acabou comigo e eu entendi que eu estava fazendo totalmente errado. Isso fazia com que eu procrastinasse, isso fez com que eu não tivesse resultado. O perfil dominante, ele tem muito isso, ele sempre foca no resultado, 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 resultado. E quando o resultado não vem, você tem ali uma síndrome de esgotamento, porque nada flui, nada acontece. O seu dinheiro cada vez mais é escasso, a ponto de você trabalhar duro por ele e ele, desaparece. Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer essa autoanálise dentro de mim. E eu comecei a perceber quanto os pensamentos de escassez eu atraía. No dia de fazer a compra, no dia de fazer pagamento, no dia de cobrar meu cliente, no dia de fechar negócios, eu falei, eu preciso trabalhar esse lado. E não é algo que eu trabalhei 100%, é algo que eu preciso trabalhar dia após dia, ano após ano. A cada nível que eu vou subindo, eu vou descobrindo o quanto eu preciso melhorar. Eu preciso entender que a cada vez mais que eu tenho ali o discernimento de trabalhar esses pilares, né? De eliminar da minha vida a procrastinação, a escassez, a crença limitante, vai me tornando alguém melhor para mim mesma e para outras pessoas. Porque quando eu percebo que tem alguém vivendo procrastinação, crença limitante, pensamentos escassos, eu já, um dia eu já fui assim. E você estudando a história de muitos outros empreendedores, empresários de sucesso, também começaram muito com esse pensamento de escassez, procrastinação, mas eles precisaram eliminar. Porque se a gente não elimina da nossa vida, ele acaba nos eliminando. E a gente acaba o quê? Não desfrutando a vida. E aí quando você está no leito de hospital, você, poxa, não aproveitei a vida. Eu não tive coragem, eu não me esforcei, eu não era feliz, eu não expressei os meus sentimentos. Então, se você eliminar um por dia, uma pedrinha por dia faz totalmente diferença.
da procrastinação, da escassez, das crenças limitantes. Na sua apostila vai ter totalmente aí anotado detalhe por detalhe sobre a crença limitante, sobre a escassez, sobre a procrastinação. E compartilha nos comentários o que mais acontece com você. É a procrastinação, é a escassez, é a crença limitante ou é os três? Comigo já aconteceu os três. É um desespero porque eu não entendia. Quanto mais eu produzia, quanto mais eu fazia, eu falei, nossa, parece que quanto mais eu faço, pior fica. Quanto mais eu faço, menos tempo eu tenho, menos resultado eu tenho. Então eu comecei a entender através disso, através de terapias, através de conversas, através de network, livros. Nossa, livro é uma salvação. Eu entendo que tem muita gente que às vezes não gosta de ler livro, porque fala que é cansativo, dá sono. Mas eu já vivi alguns momentos assim, de ler um livro até que é interessante, mas dá aquele sono insuportável. É um sono assim que não aparece, né? Ele fica ali o tempo todo. E eu comecei a analisar que eu estava lendo livros de uma forma errada, horários errados, estava lendo livros que eu não me conectava, porque tem muito livro que acaba sendo chato quando você não está na vibe daquele assunto. Mas eu mudei a estratégia para ler. Por exemplo, se eu quero muito focar naquele livro, entender aquele livro passo a passo para trazer para minha vida e para as pessoas o qual eu tenho transbordado, eu tenho que ler no período da manhã, no ônibus, no metrô. Quando às vezes eu vou para algum lugar que eu sei que é distante, eu consigo parar para ler. E o melhor de tudo, ter um marca-texto. Um marca-texto, um lápis, uma caneta. Eu amo preencher livro, amo. Quando eu vejo algo que eu me identifico, que eu preciso melhorar, eu grifo ele. Todos os meus livros que eu tenho, tem alguma coisa rabiscada, grifada, e é sempre com as coisas que eu me conecto, principalmente as coisas que eu preciso melhorar. Então, ler livro, quando você já está cansado, não adianta. Se você está com sono, mas não está conseguindo dormir, é uma boa. Você lê aquele livro, ele vai começar a te dar sono. Mas se você quer aproveitar ler, não consegue ler 10 páginas, 5 páginas por dia, começa a ler uma ou duas, já é o suficiente, porque o principal é você começar, é iniciar. Para você estar aqui, você teve que se inscrever. E para você se inscrever, você precisou clicar no botão. Então, a partir disso, você conseguiu chegar até aqui, né? Então, tudo vai depender das nossas decisões. Você decidiu se inscrever, decidiu estar aqui e decidiu participar. Então, você decidir eliminar a procrastinação, a escassez, a crença limitante, depende da sua decisão, da sua coragem. Começar a ler um livro depende da sua coragem. É claro que vai ter livro que é chato, é claro que vai ter dias que vai dar sono, mas faz isso. Se você está com muito sono, mas não está conseguindo dormir, está preocupado, vai ler. É uma boa. Se você precisa muito daquele livro, lê com atenção, faça anotação, preencha as partes principais daquele livro. Que nem, por exemplo, uma forma que eu faço muito é de ler alguns versículos bíblicos que tem em alguns livros e estudar sobre aquilo. Porque vai entrar na minha mente de uma forma muito mais intensa, muito mais clara, com um objetivo esclarecido para minha jornada daquele dia e naquela época. Então, assim, tem livros que eu não vi a hora de acabar, mas tinha livros que eu falei, nossa, eu aprendi muito, eu consegui absorver muito sobre aqueles livros. Então, mais uma vez, aqui falou sobre você ser feliz. Aqui falou para você manter os seus contatos e que você não venha se arrepender. Eu poderia ter encontrado meu amigo e, poxa, receber a notícia que ele faleceu. Não permita isso acontecer. No 3, falou sobre a coragem, né, de expressar os seus sentimentos. No 2, falou sobre gostaria de não ter trabalhado tanto. E no 1, gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Então, a gente, aqui nos 5 arrependimentos antes de morrer, é nítido que faltou coragem na vida dessas pessoas. E eu espero que na sua não falte coragem para você eliminar esses pensamentos negativos, a procrastinação, a escassez e os demais pensamentos internos na sua vida.
Tudo vai depender da sua coragem. Tudo vai depender da forma que você tem pensado, que você tem agido. E para isso, depois da gente analisar os 5 arrependimentos antes de morrer, eu quero deixar aqui para vocês as 7 perguntas antes da mudança. Na sua apostila você vai encontrar as 7 perguntas antes da mudança. Por quê? Não adianta você estar aqui nessas aulas, não adianta você investir o seu tempo, por mais que você não investiu em financeiro, você está investindo o seu tempo. E o tempo, ele tem ficado cada dia mais escasso. O tempo, ele tem ficado cada dia mais escasso. Então, se não for para você ter mudanças, se não for para me transbordar na sua vida, se não for para você sair daqui diferente, transformado, não adianta. Então, essas 7 perguntas antes da mudança é para você. E eu quero aqui ler juntamente com você, para que você possa compreender e ter mais clareza sobre a aula de hoje. E eu vou começar aqui. Deixa eu só ampliar mais, para assim ficar melhor. Gente, qualquer dúvida, se eu estiver falando muito rápido, se estiver cansativo, coloca aqui nos comentários. Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com a vizinhança, com os grupos que você tem. Fala, olha, conheça a Bruna Cabral, ela tá falando sobre a vida, sobre o autoconhecimento, sobre o mapa estrutural da vida, sobre as mudanças. Compartilha que ainda dá tempo de se inscrever, dá tempo de indicar e dá tempo de compartilhar. E dá tempo de mudar. Porque quando eu resolvi mudar, não foi da melhor forma. Foram vendo muitas coisas negativas acontecendo, foram pensamentos ruins, pensamentos escassos. Então, tudo isso não acontece do dia para a noite, mas eu decidi ter coragem. Eu decidi ter coragem para enfrentar todos os medos, angústia, escassez, crença limitante, para hoje poder gravar os vídeos aqui no ao vivo, mesmo com barulho de cachorro, vizinho, som, chuva. Mesmo às vezes ali gaguejando um pouco, mas a coragem e a mudança é algo maravilhoso, expande a sua mente. E cada dia mais você quer fazer, porque são vidas, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, o que exatamente você quer? Você já parou para analisar? Eu deixei inclusive algum espacinho para você preencher, que aí você preenche o que eu realmente quero da minha vida. O que você quer da sua vida? O que você quer? Você precisa parar para analisar e pensar assim, o que é que eu quero da minha vida? Aonde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar? Mas primeiro, antes de você pensar em tudo isso, você precisa pensar no que você realmente quer. Definir. Dá para você escrever embaixo ou num verso, se você tiver imprimido, ou no seu bloco de anotações no celular. Eu prefiro sempre no caderno do que no celular, porque no celular a gente já usa muito. E esse tipo de anotação eu gosto de preencher, repensar, fazer rascunho. Eu amo fazer rascunho. Então, o que exatamente você quer fazer? O que você quer? Como que você almeja a sua vida? Então, deixa anotado. Se você quiser, você pode anotar de lápis. Fica melhor para depois você apagar, para você poder refletir. Lembrando que mudanças faz com que a gente quebre padrões. Mudanças faz com que a gente mude com as pessoas à nossa volta e as pessoas vão ficar assim, nossa, a pessoa tá tão mudada. O que aconteceu que a pessoa tá diferente? A pessoa não fala mais do mesmo jeito que falava, a pessoa não está no mesmo tempo que falava o tempo todo, que fazia. Então, a mudança, ela primeiramente começa de dentro para fora. E as pessoas à sua volta, ela vai perceber a sua mudança, vai falar, opa, fulano tá diferente. E quando a mudança é de forma positiva, incomoda muita gente. Então, lembre-se, quando você tem um autoconhecimento, quando você quer mudar, pode ter certeza que vai incomodar. Mas lembre-se, com a sua mudança, você também pode transbordar na vida de milhares de pessoas. Vamos para a segunda pergunta. Será que a mudança vai ajudar as pessoas? A sua mudança vai ajudar as pessoas? Vai atrapalhar? O que vai acontecer? Porque tem mudanças de pessoas que é para transbordar ainda mais. Mas tem pessoas que mudam para piorar a nossa vida, sabia? Tem pessoas que ao invés de melhorar para ajudar a nossa vida, não. Tem pessoas que fazem questão de mudar
para piorar nossas vidas e fazer questão de ser aquela pessoa que nunca sai da nossa vida. Aquela pessoa que tá o tempo todo ali causando um caos na nossa vida. Fica, caraca, a pessoa não mudou nada ou mudou para piorar a minha vida. Porque tem esse tipo de pessoas. Tem mudanças que vai cooperar muito com a vida de outras pessoas e tem mudanças que vai atrapalhar a vida de muitas outras pessoas. Esse tipo de mudança que você vai fazer na sua vida, depois de participar dessa imersão 7 dias, investindo o seu tempo de 1 hora, 30 minutos, 1 hora e meia, o que é que você vai levar para outras pessoas? Porque não adianta você se encher de informação e ficar um obeso de informação e não compartilhar. Não adianta você estudar em excesso, participar de imersões e você não transbordar, porque senão você vai ficar obeso, vai ter uma hora que a sua mente vai explodir de tanta informação que você não passou para outras pessoas. Então você precisa pensar, a minha mudança vai mudar a vida de quem? Vai mudar a vida de outras pessoas? A gente precisa ter isso em mente também. O que você iria sentir se você conseguisse tudo? Hoje eu consegui tudo. Qual que seria o seu sentimento? As pessoas iriam falar, eu iria me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Eu iria me sentir a pessoa mais alegre. Eu iria me sentir a pessoa maravilhosa. Só que tem pessoas que não sabem comemorar o pouco que tem. Tem pessoas que ao invés de comemorar o pouco que tem, de ser grato, de ser grata, não, ela prefere, não, eu preciso de mais para ser feliz. Eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E nunca agradece, ela nunca está bem com o pouquinho que ela tem. Então hoje, se você conseguisse tudo, lembra daquele seu cenário ideal que você fez ontem? E se não fez, já precisa fazer? Imagina que tudo ali que você colocou no seu cenário ideal. Como é que hoje você iria se sentir se você conseguisse tudo? Você iria se sentir bem? Você iria se sentir mais grato? Ou iria ser um dia normal? Consegui tudo, mas ok. Foi só mais um dia, foi só mais uma conquista. Porque isso faz total diferença nas nossas vidas. Isso faz com que a gente comece a analisar. Porque a gente é tão ingrato. A gente é tão ingrato que toda a nossa ingratidão ela volta para nossas vidas. Se você for parar para analisar a ingratidão que a gente tem por não saber aproveitar o pouquinho que a gente recebe, faz com que a gente traga toda essa ingratidão para nossas vidas. Não faça isso. Então pense, se você conseguisse tudo, você conseguiu tudo que você colocou ali na sua lista ideal, do cenário ideal. Como que você iria se sentir se você conseguisse tudo, exatamente tudo? Para refletir. A quarta pergunta. Qual a importância de conseguir o que você quer? Qual é a importância? Qual é a importância de tudo isso? Qual é a importância de você ter o carro do ano? Qual é a importância de você perder o medo de dirigir? Qual é a importância de você perder o medo de você ser você mesma, de você ter coragem? Qual que é a importância de tudo isso? Para analisar qual que é a importância. Eu consegui tudo. Ok, mas qual que é a importância de tudo isso? Anota. Qual é o grau de importância de 0 a 10? O que isso vai refletir na vida de outras pessoas, na sua vida, principalmente na sua vida e na vida de outras pessoas? Qual vai ser a importância disso? Para analisar, porque às vezes a gente quer tudo, mas a gente não sabe o que fazer com tudo que a gente tem, principalmente com o pouco que a gente já tem. Quinta pergunta. Você acredita que merece tudo? Eu mereço tudo, só que também não faz por onde. Aquela pessoa que tá sempre, como que eu posso dizer? Não corre atrás, não busca, mas ela acha que merece tudo. Você tá pensando desse jeito? Você corre atrás? Você faz por merecer? Porque tem coisas que a gente merece e tem coisa que a gente não faz por onde. A gente não corre atrás, não busca, não se posiciona, não busca melhorar, mas acha que merece tudo porque chegou outra pessoa. Ela tem e eu também mereço ter, mas você correu a mesma distância que essa pessoa? Você passou pelas mesmas situações que essa pessoa? Porque isso é um ponto que a gente precisa analisar. Será que você merece tudo mesmo? Será que você tem corrido da forma correta? Você tem feito tudo de forma para que você possa merecer tudo isso? Porque imagine, vamos falar aqui num jogo de futebol.
Sempre tem aquele jogador top, aquele jogador mediano, é aquele jogador só para dizer que tem um jogador. Imagina, todos ali, ou a maioria, se esforça, se esforça, se esforça, e ali o outro time não faz por merecer, ele vai ganhar o troféu. Faz sentido? Não. Não faz sentido você não treinar pro jogo. Não faz sentido você não mudar a sua saúde, né? A alimentação, a forma de você tomar água, a forma de você reduzir alimentos. E no dia do jogo você quer estar intacto e falar, não, eu mereço porque sou o melhor jogador. Não, tudo tem um treino, tudo tem uma decisão, tudo tem a questão da coragem. Tudo tem a questão da coragem de você parar para analisar, não, eu me esforcei, né, com equilíbrio, sem excesso, eu estudei, eu me preparei, tanto físico como mental, então eu mereço. Porque tem muita gente que não faz metade das coisas, não busca conhecimento e elas acham que simplesmente, eu mereço e ponto final. Vamos aqui na sexta pergunta antes da mudança. Você tem medo de falhar? Eu já tive muito medo de falhar. Eu já tive tanto medo de falhar a ponto de eu travar comigo mesma. A ponto de eu parar para analisar e pensar da seguinte forma: se eu falhar, como é que vai ficar a minha imagem? O medo, ele faz parte da nossa vida todos os dias. Todos os dias o medo faz parte das nossas vidas. Todos os dias mesmo. Então, com medo ou sem medo, enfrenta o que você tiver que enfrentar. Porque o medo, na maioria das vezes, eu tenho medo da barata. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho medo de ser feliz. Eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de dar curso. Eu tenho medo de falar em público. O medo, ele trava você de uma forma que você não faz ideia. Ele coloca tantos pensamentos negativos de uma forma que te bloqueia. E isso faz com que você esconda o seu potencial. Sabe quando você tem talento e você enterra os seus talentos? Você pode ser expulso ou expulsa por esconder os seus talentos por causa de um medo. O medo é algo invisível, mas que se você não sabe trabalhar ele na sua mentalidade, pode ter certeza que ele vai te eliminar de todos os lugares, dia após dia. Se você não se posiciona, alguém que decidiu se posicionar vai ficar no lugar que era seu. E não porque a outra pessoa está errada ou porque ela quer ser melhor do que você, é porque você não soube se posicionar, porque você pensou no medo de falhar. Enquanto ao invés da outra pessoa pensar desse jeito, ela pensou, opa, eu tenho medo de falhar, mas eu tenho coragem para prosseguir. Qual é a coragem que está faltando para você? Enfrenta o medo, vai com medo. E quando você vê que você pode passar por cima do medo, nossa, pode ter certeza que você vai brilhar muito mais por onde você passar, por onde você estiver. O medo, ele vai falar assim, caraca, eu tentei esse tempo todo acabar com ela e ela conseguiu, ela descobriu que o medo, que eu não posso fazer mais nada, porque quando você sabe trabalhar o medo de uma forma positiva, eu te garanto que ele vai assim, sumindo, e só cabe a você ter coragem. Você só precisa ter coragem para eliminar o medo, porque senão, isso aqui de novo, você vai ficar acorrentada de novo, sem necessidade. O medo, ele tenta travar a gente de todas as formas possíveis, só que ele não existe, ele é invisível. E na maioria das vezes, aquele medo que você teve, aquela ansiedade que você tava, nada aconteceu. Já aconteceu muito comigo. Eu ficava com medo, ficava ansiosa, com medo de falhar, e no final não acontecia nada. Era só o medo, os pensamentos negativos e no final dava tudo certo. Vamos para a última pergunta. O que falta para você conseguir tudo o que quer? Ela é bem semelhante com as demais perguntas, mas com caminhos diferentes para uma autorreflexão. Porque aqui, as 7 perguntas antes da mudança. Está bem conectado também com aquela roda da vida. Então, se você não preencheu, você vai começar a preencher, porque tudo está conectado como se fosse um jogo de quebra-cabeça.
Às vezes parece chato, às vezes parece meio confuso, mas quando você para analisar, você faz o seguinte: opa, eu consigo fazer isso aqui diferente. Aquilo que está em falta você consegue preencher, aquilo que está te bloqueando você consegue trabalhar de uma forma muito mais clara, de uma forma com um objetivo mais amplo. Desculpa. Então, de uma forma que você consegue trabalhar. Então, vamos lá. 7 perguntas antes da mudança, eu vou repetir aqui novamente para você. O que exatamente você quer? Você tem que parar para analisar isso. Faça as anotações. Não esqueça, não deixa para depois. Será que a mudança vai ajudar as pessoas ou vai atrapalhar? Pare para refletir nas suas mudanças. O que você iria sentir se você conseguisse tudo? Qual seria o seu sentimento? De alegria? Uma felicidade passageira? Como que você iria se sentir? 4ª pergunta. Qual a importância de conseguir o que você quer? Qual é a importância? Qual é o nível de importância se você conseguir conquistar exatamente aquilo que você almeja? 5ª pergunta. Você acredita que merece tudo? Para analisar isso também. 6ª pergunta. Tem medo de falhar? E por último, o que falta para conseguir tudo o que quer? O que é que tem faltado? É coragem? É eliminar os medos? Eliminar uma pedrinha por dia? Então começa a analisar. Porque dessa forma você consegue estar com seu objetivo claro de vida. Porque não adianta você só falar, eu quero um ano de 2025 extraordinário, uma vida de sucesso, quero muitos clientes, quero toda a minha família feliz. Mas espera aí, para que você quer? Qual é o grau de importância? O que isso vai mudar? É reflexão. Essa imersão, ela é toda do início ao fim, reflexão. E a aula de amanhã vai ter a presença aqui do Sérgio. Ele é terapeuta, trabalha com reprogramação emocional. Ele vai tratar aqui diretamente sobre o perdão. Vai trabalhar sobre a identidade, sobre o propósito. E se você ficar até o final, nós iremos fazer um sorteio. Inclusive, vai ser no grupo. É só para quem está no grupo. Nós iremos fazer o sorteio de pelo menos de 2 a 3 atendimentos totalmente gratuito por ele. De uma forma que você possa se desconectar do passado para se conectar no presente, para que você tenha um futuro ainda melhor. Porque tudo aquilo que paralisa a gente vem coisas lá do passado. Os nossos pais, familiares, filhos, divórcio, separação, algumas questões inclusive da igreja, questões da faculdade, relacionamentos, abuso. Então a forma que ele vai abordar são assuntos extraordinários. Tudo que a gente conversou vai cooperar para que amanhã você esteja totalmente preparado. E ó, ele gosta de conversar, gosta de falar, então acompanhe a aula dele amanhã do início ao fim. E se você guardar a palavra-chave, você vai garantir o seu certificado digital. E lembrando, é necessário você estar inscrito no canal, estar no grupo e guardar todas as palavras-chave para garantir o certificado. Se você só estiver no grupo e não estiver inscrito, você já perdeu. Você está inscrito, está no grupo e não guardou as palavras-chave, você perde o certificado, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. E lembre-se, essas 7 perguntas antes da mudança é para refletir sobre a sua vida, sobre o que você realmente quer, o que você realmente deseja. Porque senão você nunca vai conseguir se reconectar com você, entender o que você quer da vida e as suas mudanças, o que vai interferir na vida das pessoas. Isso é uma análise que a gente precisa fazer o tempo todo. Então amanhã você vai estar aqui com o Sérgio. Amanhã eu não estarei aqui, ele vai dar a aula completa para vocês. A forma de abordagem para você se conectar, não tenha receio por ser um homem, a comunicação dele é muito assertiva com mulheres. O efeito da reprogramação emocional é algo assim maravilhoso, mas você precisa se permitir. Não adianta você vai falar assim, ele quer fazer mágica e pronto. Não, você tem que se permitir esse momento da reprogramação, o momento do perdão. Porque lembra, os 5 arrependimentos antes de morrer, porque as pessoas elas não tinham coragem de expressar o sentimento, de liberar o perdão. Elas guardam ali o tempo todo a angústia, elas guardam ali o tempo todo o ressentimento e não conseguem liberar. Então, esse vai ser um dos assuntos principais a abordar amanhã. Eu convido, e se você quiser também,
convidar o seu esposo para participar, vai ser maravilhoso, porque vai ser uma comunicação para ambos, né? Tanto para homem como para mulher, mas o nosso foco aqui são as mulheres, mas o esposo que quiser participar vai ser melhor ainda, viu? Palavra-chave do dia: ame a vida. Amar a vida é algo que eu tenho descobrido dia após dia. Porque por várias vezes eu já tive aquele sentimento de por que viver? É tão triste, tantos problemas, tantas burocracias. Por causa do pecado de fulano e de ciclano eu tô aqui vivendo desse jeito. Por causa dos antepassados a gente tá desse jeito. E eu não poderia deixar de concluir essa aula maravilhosa, esse segundo dia que eu não procrastinei, que eu estive aqui, liberei uma pedrinha da procrastinação, da escassez, da crença limitante para poder estar aqui ao vivo com você, para que esse momento ele venha a ser extraordinário e que eu possa transbordar na sua vida, na vida de muitas outras pessoas. Essa é a minha missão. E se você puder ter essa missão de sonhar grande, sonhar alto, poder conquistar, transbordar na vida de outras pessoas, pode ter certeza que você vai longe. É claro que não significa que o tempo todo vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas quando você se dá auto-permissão, quando você se livra disso daqui, ó, é maravilhoso. Exatamente a imagem na tela, as correntes, ó, elas se quebram, mas vai depender da sua coragem. Vai depender do tamanho da sua fé, de você colocar foco e energia. Vai depender de você. Aonde é que você quer estar? Qual é o seu posicionamento dentro de casa, com você mesma, com seus filhos, com a sua família, o seu esposo, os seus negócios? Qual é o seu posicionamento dentro da igreja, fora da igreja? Qual é o seu posicionamento na rua, no ônibus? Como que é o seu posicionamento? Então, não tem aqueles 5 arrependimentos antes de morrer. Vai em paz, vai feliz. Então, ame a vida. A palavra-chave de hoje é ame a vida. E eu declaro e eu profetizo na tua vida que todo pensamento negativo, que todo pensamento de escassez, crença limitante, toda falta de coragem, ela caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma mente, que a sua mente ela venha expandir, que a sua mente ela venha pensar em criações, desenvolvimento, alegria, amor à vida, amor ao próximo, amor conosco mesmo. De colocar a máscara para respirar e falar, opa, eu estou bem para curar outras pessoas, eu estou transformada para transformar outras pessoas, eu estou mudada para mudar a vida de outras pessoas. Então a sua conexão, a sua oração, ela faz parte da tua rotina, da tua vida. Eu declaro, volte a sonhar grande. Não deixe os seus sonhos na gaveta, volte a sonhar, volte a sorrir, porque Deus ainda realiza sonhos, mas depende de você, mulher, ser corajosa. Depende do seu posicionamento, depende das suas decisões. Coragem, decisão, posicionamento não é fácil. Não é fácil, mas depende de você. Aonde é que você quer estar? Para que você possa sonhar grande e viver o extraordinário, só depende de você. Aquilo que você pode controlar, controle. Mas aquilo que não está nas suas mãos, deixa que Deus faz. Mas lembre-se, faça a sua parte. Não enterre os seus talentos, porque senão é covardia com você mesmo. E eu declaro coragem, eu declaro paz, eu declaro prosperidade, eu declaro sonho grande, o amor à vida hoje, para a tua casa, para a tua família, os teus sonhos, os teus negócios. E em nome do Senhor Jesus eu declaro que a sua terça-feira vai finalizar de uma forma extraordinária em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada por todas vocês que fizeram parte do dia de hoje, que estão na aula. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijo, meninas!